Olá, pessoal. Vamos começar dando continuidade agora, entrando mais na parte prática da disciplina de controle de qualidade. Antes mesmo da gente trabalhar os métodos específicos de análise, é bastante importante a gente fazer uma pequena revisão de algumas operações básicas de laboratório, que muitas vezes os alunos acabam se esquecendo ou não ter tanta prática. Então a gente vai abordar um pouco dessas operações básicas e também um pouco dos cálculos relacionados a preparo e padronização de soluções. Bem, a primeira coisa que é bastante importante a gente ter em mente no laboratório é o uso da balança, o processo de pesagem. Então, muitas vezes a gente tem em diversas etapas de algum procedimento, de alguma análise, a gente necessita realizar a pesagem de uma substância ou do padrão. E às vezes os estudantes têm dúvida qual balança que eu devo utilizar. E às vezes os alunos que não têm tanta vivência em laboratório ficam um pouco perdidos. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, se perguntar, antes do processo de pesagem é qual a quantidade que eu preciso pesar dessa substância. É muito pequena, é em micrograma, é em miligrama, é em grama ou quilograma? Então, a primeira pergunta, por quê? Porque as balanças, elas vão ter faixas distintas de peso. Então, por exemplo, eu não vou conseguir pesar numa balança de açougue um objeto que pesa poucos gramas, Então, tem balanças que vai conseguir ter sensibilidade a partir de quilos. Então, isso tudo a gente tem que prestar bastante atenção. Qual vai ser a quantidade pesada? E a segunda pergunta é, qual é a precisão da minha pesagem? Eu estou pesando um padrão, uma substância que eu vou analisar? Ou apenas eu quero preparar uma solução de concentração aproximada? Então, é a segunda pergunta que a gente faz. E, a depender dessas respostas, a gente vai selecionar a balança. Então, por exemplo, se eu pensar em termos de quantidade, a gente tem desde balanças para pesar pessoas, até essas balanças de bancada, com a precisão um pouco maior, até as balanças analíticas. E aí eu vou verificar, eu vou pesar miligramas, eu vou pesar gramas, e eu tenho que ver se aquela faixa daquela balança, se ela atende à massa que eu pretendo pesar. E aí a segunda pergunta, que também é importante, é e a precisão? Eu preciso pesar 500 miligramas, mas de repente eu estou preparando uma solução de concentração aproximada só para corrigir um pH, eu não preciso, gente, vir aqui para a balança analítica, que é a balança mais precisa, pesar algo que não me exija uma alta precisão. Eu posso ver uma balança na bancada, essa balança aqui com prato externo, desde que ela atenda, esteja dentro da faixa de massa que eu pretendo pesar e eu não vou ter problema. Então a precisão, a gente vai vendo, da precisão mais baixa até a precisão das balanças analíticas. E aí você vai ver quantas casas decimais. Então essa aqui, por exemplo, a gente vê que aqui para a unidade de grama, ela tem 2 casas decimais, vai ter balança que vai ter 1 casa decimal, menos precisa, a balança analítica pelo menos 4 casas decimais. Então, gente, não é tudo que você tem que pesar na balança analítica, até porque equipamento com o uso mais frequente, ele tem um desgaste, obviamente. Então, se eu ficar pesando coisa desnecessária na balança analítica, eu vou diminuir a vida útil dela. Então, eu posso sim e devo recorrer para as balanças menos precisas se a minha pesagem não tem uma necessidade de grande precisão. E aí, obviamente, por conta da sensibilidade, as balanças analíticas, elas vêm numa cabine, Essa cabine é justamente para impedir que até a corrente de ar possa interferir na pesagem. Então, todo manuseio tem que ser delicado. Eu vejo às vezes os alunos batendo com força nessa porta. Isso aqui você está descalibrando, você está danificando o aparelho. Então seja delicado, abra e fecha. Sempre sendo sutil, Então nas vidrarias, nos laboratórios, nos instrumentos, a gente tem que ter uma mão um pouco mais sutil. E eu já vi gente pesando sem fechar, sem depois fechar as portas para poder verificar o peso. A balança ela tem que estar numa superfície plana, numa superfície estável. Então eu já vi laboratórios que as pessoas colocam a balança analítica, outra balança e uma centrífuga do lado, que é um equipamento que vai trepidar. Então isso tudo, o ideal seria que a gente tivesse uma sala, um laboratório só para pesagem. Então alguns lugares tem sala de balança, porque a balança ela necessita dessa estabilidade para que a gente tenha uma medida
correta. E se a gente erra aqui na pesagem, toda a nossa análise vai ter um erro ali embutido em função da pesagem. Então é muito importante a localização das balanças no laboratório e o manuseio, sempre tendo cuidado de higienizar após o uso, porque com o tempo os resíduos das substâncias que acabam caindo fora do prato vai danificar a balança. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então muitas vezes eu às vezes prefiro pesar num becker pequenininho, ou então não coloque, gente, uma vidraria, por exemplo, eu já vi gente colocando um grau. Um grau é super pesado, ele excede o peso da balança, né? Aquele grau com pichula de porcelana que é pesadíssimo. Então isso tudo a gente tem que ter cuidado com o que a gente utiliza, né? Principalmente a balança analítica, que ela é uma balança muito mais cara, ela necessita, né? Todas as balanças obviamente precisam de uma calibragem periódica para que a gente confia nessas medidas. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, né? Antes de vocês pesarem qualquer coisa, se faça essa pergunta: quantidade e a precisão. Só depois você escolhe a balança que você vai utilizar. E aí outra coisa que às vezes os estudantes têm bastante dificuldade ou esquecem das unidades de conversão. Isso tem que estar na cabeça, na ponta da língua. Então só para relembrar aqui, né? Que a gente tem 1 grama, são 1000, ou 1 quilograma, são 1000 gramas, 1000 gramas são aqui 1 milhão de miligramas e aqui micrograma. Então, cada vez que a gente sai de uma unidade para outra, são 3 casas decimais. Então, aqui eu vou o quê? Eu vou multiplicando por 1000 para ter essa conversão. E o contrário, né? 1 micrograma. E aí a gente vai o quê? Dividindo sempre por 1000. Então, sempre o quê? 3 casas decimais. Então, vocês têm que estar bem atentos para essa questão das unidades, porque volta e meia a gente vai lidar com micrograma, com miligrama e com grama. Quilograma é mais difícil. Então essas conversões vocês vão ter que estar bastante atentos, né, e serem rápidos nesses cálculos. E aí, só uma questãozinha para a gente relembrar, né? Eu sei que isso parece bobinho, mas às vezes tem aluno que trava nisso, né, quando a gente pergunta. Então, se eu tiver um comprimido de paracetamol de 700 miligramas. Isso corresponde a quantos gramas? Porque vai que meus cálculos eu tenho que usar grama. Então o que a gente tem que fazer? Dividir por 1000. Porque a gente está saindo de uma unidade maior para uma unidade menor, que é miligrama. Tá? Uma unidade menor para uma maior, que é grama. Então 750 miligramas correspondem a 0,75 gramas de paracetamol. Então isso daí, né, vai ter exercício, é bom vocês praticarem bastante para quando a gente chegar em exercícios que sejam um pouco mais complexos, vocês já estejam dominando essa questão de conversão. E se eu quiser saber quantos microgramas eu tenho de um comprimido de paracetamol de 750 miligramas, aí a gente está indo de uma unidade, né, maior para uma menor. Então eu vou multiplicar por 1000 e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter 750 mil microgramas. Então isso vocês têm que estar na ponta da língua, essas conversões de unidade de peso. Em relação a volume, que também, né, a gente está sempre preparando soluções, dissolvendo, fazendo diluições. E aí o que a gente tem que observar? Eu preciso medir um volume, ok? Primeira pergunta, qual é o volume que eu preciso medir? Eu preciso medir 200 ml, eu preciso medir 1 litro, eu preciso medir microlitros. E aí a gente, né, basicamente a gente vai utilizar as unidades microlitros, mililitros e litros. Então, é a primeira pergunta. A segunda balança, qual é a precisão dessa medida de volume? Eu estou preparando uma solução a 10%, que não exige uma grande precisão, ou eu estou preparando um padrão, onde eu preciso ter uma concentração exata. E aí a gente vai, em função disso, ver o quê? Ver o rigor da precisão, né? Qual é o nível de precisão das hidrarias. Então, quando a gente fala alíquota, sempre que vocês viram esse termo alíquota, ele já remete a uma medida de precisão. Então, eu só vou utilizar vidrarias calibradas. Eu não posso usar um becker, uma proveta para tomar uma alíquota. E aí a gente vem para a vidraria. Então, por exemplo, a gente tem aqui desde o Erlenmeyer, que eu não vou medir volume em Erlenmeyer, ele tem ali uma marcação aproximada. Até Beckeres, tá? Que às vezes é graduado, às vezes não. A gente pode também ter cálices que às vezes a gente utiliza.
aproveita, já tem uma medida um pouco melhor. Então a gente vai saindo dos de menor, né, de mais baixa precisão, para os de mais alta precisão. Então aqui já tem a proveta, né, que eu já consigo medir um pouco melhor o volume. Ou então a gente tem aqui uma pipeta graduada, muitas vezes para volumes menores, só que aqui não é tão preciso, mas ainda é mais preciso que o Becker, mais preciso obviamente com o Erlenmeyer. E aí a gente tem aqui, né, tanto a pipeta graduada quanto a volumétrica. Qual é a diferença? Né? Então, a pipeta graduada, ela vai ter uma escala, vamos supor, uma pipeta de 10 ml. E aí você pode medir 2, 3, 4, 5, né, volumes variáveis dentro dessa escala. A pipeta volumétrica, ela tem um volume fixo, ela é uma vidraria precisa. Então, se eu necessito de uma medida com precisão, se eu estou numa análise quantitativa, eu vou pegar minha amostra, né, ou meu padrão, e vou utilizar o quê? Uma pipeta volumétrica, né? Então aqui ela vai ter o volume fixo, vai ser de 10, de 5, de 1, de 25 e etc. Então, isso aqui vai depender do objetivo daquela etapa, né? Aqui, né, a gente tem a pipetinha aqui, né? Tem até um erro. Essas vidrarias, gente, que são calibradas, elas não podem, em hipótese alguma, serem secas em estufa. Porque a estufa você vai ter ali uma contração, uma dilatação ali, né? A temperatura altera o volume, né, do vidro. O vidro, né, ela tem uma dilatação. Então, se você tem uma dilatação do vidro, você, obviamente, perdeu aquele volume, né? Você perde a calibração do aparelho. Então, a gente sempre tem muito cuidado de jamais secar essas vidrarias em estufa. Elas têm que secar em temperatura ambiente para não acontecer a descalibração. E aí, para volumes mais variados, também essas pipetas automáticas, elas ajudam bastante, porque além de ser precisas, eu consigo ter uma grande variedade. Às vezes é um volume quebrado, vamos supor, eu preciso medir com precisão 13 ml. Eu não vou achar uma pipeta volumétrica de 13 ml. Então eu posso recorrer, né, a algumas pipetas, no caso, com um volume maior, para a bureta, que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos supor, eu preciso medir 3,5 ml. Eu preciso medir 0,8 ml. Não existe pipeta volumétrica de 0,8 ml. Então, eu posso recorrer ao quê? Eu posso recorrer às pipetas automáticas e pegar uma pipeta que vai até 1000 microlitros, né, que é 1 ml, e colocar ali bonitinho, 800 microlitros. Eu resolvo o meu problema. Então, a pipeta automática, ela é essa alternativa, quando você tem volumes mais quebrados. E aí, no caso, quando eu falei, e 13 ml, como é que eu vou medir? Que normalmente essas pipetas vão até no máximo, eu já vi até de 5 ml. A gente pode recorrer à bureta. As buretas, apesar de serem graduadas, são vidrarias precisas. Então eu posso fazer o quê? Eu posso medir aqui o escoamento de 13 ml, de 15 ml, ou volumes que eu não vou encontrar pipetas volumétricas. É uma alternativa. E normalmente, quando a gente prepara uma solução, a gente vai o quê? Vai utilizar um balão volumétrico. Então, o balão volumétrico ele também tem um volume fixo ali, se é de 200, se é de 250, se é de 500, né? E aí tem um menisco, que a gente faz toda aquela aferição de menisco, tanto aqui no balão volumétrico, quanto na bureta, quanto na pipeta graduada, principalmente, ou na pipeta volumétrica. Na graduada também, mas aqui a gente precisa ser bastante atento, porque se a gente utiliza essas vidrarias, ela já remete precisão, um cuidado maior com o volume. E aí vem outra diferença que muitas vezes o aluno ele fica um pouco perdido no laboratório. Tem vidrarias que vai medir o volume contido, ou seja, o que tem dentro do recipiente, e outras vidrarias vai medir o volume escoado, o que sai dele. Então, por exemplo, aqui um Becker que tem uma graduação, ele vai medir lá 200 ml, uma proveta, vamos supor, 100 ml, aqui contém 100 ml. Mas numa pipeta graduada, você vai, né, fazer o escoamento. Então você sempre, quando você for medir um líquido, né, você vai ver, por exemplo, você colocou aqui no 0, a pipeta é de 10, mas eu só preciso de 2 ml. Então eu vou escoar ela da marca 10 até a marca 8, porque eu sei que escoou 2, tá? Então ela vai medir o quê? O volume de escoamento. Então isso é bastante importante frisar. A bureta também, gente, ela mede volume de escoamento.
Porque, olha só, a bureta mediu aqui, até aqui 50. Tem essa parte toda aqui de vidro que ainda tem líquido. Isso daqui não está incluído nesses 50. Então, se eu quero medir, vamos por 5 ml, ou 7 ml, o volume quebrado, eu vou escoar, eu vou colocar ela sair do zero e eu vou escoar até o valor que eu quero medir desse volume. Então, a vidraria de escoamento não é uma vidraria que vai medir o volume contido. E aí, muitas vezes os alunos fazem esse erro, né, no laboratório, quando não tem experiência. Às vezes ele precisa medir 50 ml, ou acaba a bureta. O aluno faz o quê? Às vezes ele esvazia a bureta. Aí tá tudo errado. Se ele esvaziar a bureta, ele vai colocar todo esse volume aqui, que não é pouco, e vai me dar um erro gigantesco. Antes ele medir, logo não aproveita se ele fizer uma coisa dessa. Então, você pode, né, escoar e medir até aqui. Você tem que parar na marca dos 50. Por quê? Daqui para baixo eu já não sei quanto tem. A vidraria não me diz quanto tem de volume. Então, vamos supor, estou titulando e aí uma bureta não foi suficiente. Eu vou precisar completar. Eu não vou esvaziar a bureta, eu vou parar a bureta aqui, na marquinha do menisco dos 50, e vou adicionar mais solução. E aí eu vou somar esses dois volumes, mas jamais você vai utilizar esse volume morto que está aqui. Esse volume morto, ele não está sendo contabilizado pela bureta. Então é isso que eu queria, né, colocar para vocês, que muitas vezes nas titulações isso é muito comum o aluno fazer uma coisa dessa. E aqui, né, obviamente, quando a gente prepara a solução, pega uma alíquota, transfere para o balão volumétrico, né? A gente tem a tampinha, tem que ser uma tampa que veda bem, porque a gente tem que inverter esse balão para homogeneizar, né? E a solução ficar na concentração uniforme. E aqui sempre tem a questão do menisco. Então a gente já conseguiu ver, né, a questão da escolha. Então se eu preciso medir 500 ml, eu vou ver uma vidraria, um becker grande, uma proveta, sei lá, de 1 litro. Se eu vou medir um volume menor, eu vou buscar beckers menores. Aí eu vou perguntar, é preciso ou não é preciso? Então, dependendo da precisão, eu vou escolher uma vidraria calibrada, uma vidraria que nós chamamos de volumétrica, ou uma vidraria comum. E aí as unidades de conversão de volume, que também às vezes os alunos, né, se atrapalham, e a gente está o tempo todo fazendo conversão de unidade. Então a gente lembrar que 1 litro equivale a 1000 mililitros, que equivale a 1 milhão de microlitros, a mesma coisa de 3 em 3 casas, da maior para menor, você vai multiplicar o quê? Você vai multiplicar por 1000. E aí o contrário, 1 microlitro, né, 001 ml, 0,0001 litro. Então aqui sempre de 3 em 3 casas decimais. Isso aí, gente, tem que estar no DNA de vocês, porque senão vocês vão ter bastante dificuldade durante a disciplina. Por isso que eu estou fazendo essa revisão bobinha, mas que eu vejo que às vezes é falta de prática, está enferrujado, tem muito tempo que não faz esses cálculos, então eu estou trazendo isso aqui para vocês. Aí só para a gente fazer um exemplo, né, simples, para a gente, né, ver essa questão da conversão, quantos litros contém um frasco de uma solução oral de pirona de 30 ml? Então ele quer saber 30 ml em litros, né, corresponde a, desculpa, aqui tá errado, 0,03, tá? Tem mais um zero aqui, litros. Esses cálculos às vezes deixam a gente... Aqui seria 300. Então aqui, corrigindo, né, nós temos 0,003 litros, tá? E aí, e o contrário, e microlitros? 30 ml contém quantos microlitros? Aí você vai ter o quê? 30.000 microlitros. Então é importante, né? A gente às vezes, né, não presta atenção e pode errar muito facilmente essas conversões de unidade. Aí aqui tem a gente agora indo para a questão prática. Vamos preparar uma solução. Beleza, então vamos preparar uma solução de cloridrato de metoclopramida na concentração de 4 mg por ml. Então a primeira pergunta, né, a gente tem que fazer o quê? É um sólido? Pronto, é um sólido. Então a partir desse sólido, nós vamos ter que pesar, né, qual vai ser a pesagem. Então, qual vai ser o volume? Então aqui nós temos a concentração que ele está dando, 4 mg por ml. Então, qual vai ser a quantidade de IFA, do insumo farmacêutico ativo a ser pesado? Qual balança nós vamos utilizar? Então, o que a gente tem que ver?
A gente vai usar muito regra de 3. Então, regra de 3 é uma coisa que você tem que fazer de olho fechado para conseguir se sair bem, né? Conseguir dar uma dinâmica aos cálculos. Então, o que a gente tem? Uma solução, se ela tem 4 miligramas, está contido em 1 ml. Mas eu preciso preparar 200. Então, x miligramas vai estar para 200 ml. Fazendo essa regrinha de 3, nós vamos precisar de 800 miligramas da IFA para preparar uma solução na concentração a 4 miligramas por ml. Aí a gente vê 800 miligramas, né, é menos de 1 grama, né, vai ser 0,8 gramas. Aí eu vou selecionar uma balança, obviamente, uma balança mais precisa, tá? Então, para evitar perdas, eu gosto, né, eu prefiro pesar em beckers pequenininhos, pego um becker, taro esse becker, porque às vezes quando você pesa no papel ou no vidro de relógio, você tem perdas ali na transferência. Em cada transferência, um pouco de perda é um erro que você está inserindo no preparo da sua solução. Então, a gente pesa na balança, né, analítica, bonitinha. Aí a gente adiciona um pouco, né, do solvente, mas desde que não exceda 200 ml, senão eu perco, né, essa solução. Homogeniza com bastão, tá? Aí a gente vai transferir, né, bota um funil e transfere para o balão. Eu vejo muita gente não utilizar os funis. Gente, use e abuse dos funis, porque se você está fazendo uma transferência dessa e começa a escorrer pela parede, sua solução já era, ela já não é mais precisa. Então use o funil, verta, né, a sua solução, e aí sempre fica um restinho. Então você vai lavando as paredes do becker com a própria solução, né, desde que não exceda, e vai completando esse volume até chegar ao quê? Até chegar aos 200 ml, e aí você vai, né, homogeneizar. Então, simples assim, né, esse preparo de solução, tá, que eu queria mostrar para vocês, né, o princípio mais básico. Na próxima aula, eu quero tratar um pouco de vocês a questão das diluições, ou seja, preparar uma solução mais diluída a partir de uma solução mais concentrada.